Hoje nós vamos fazer juntas a mini bolsa Sophie, uma bolsinha linda e cheia de estilo que as meninas adoram. Você vai amar fazer este modelinho, que além dele ser muito fácil e rápido de fazer, você vai conseguir aproveitar os seus retalhinhos, porque olha o tamanho do espelho, é bem pequenininho, tá? Então qual é o primeiro passo? Então eu tô aqui com os meus espelhos, cada um tem o seu forrinho. Observem que no espelho ele tem essa abertura aqui, tá? Ó, que é do próprio molde. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou juntar aqui e vou passar uma costura fechando essas aberturas que tem em cada espelho, tá? Então eu vou fazer isso aqui no espelho frontal, no de trás e no forro também. Agora nós vamos costurar a tampinha. Então eu tô com forro, eu viro frente com frente, alinho bem, passo a costura em toda essa borda, deixo apenas esse espaço de cima aberto pra gente desvirar. Agora eu desviro pra fazer o pesponto. E aproveito e fecho essa abertura aqui que ficou. Agora vamos fazer as alcinhas. Eu tô aqui com duas faixinhas porque eu precisei aproveitar o tecido, tá? Então eu dividi aquela medida lá em 2. Então aqui, ó, eu vou juntar e vou passar uma costura. Prontinho, já juntei. Então aqui agora, como eu vou fazer? Eu vou dobrar pra dentro, tá? Encontrando as duas pontas. Dobro novamente, vou fazer isso em toda a extensão da alça, para depois passar uma costura nas duas extremidades. Do outro lado da alça a gente tem um tirante, então eu vou fazer a mesma coisa, dobrar as extremidades, encontrando o meio, e passar uma costura dos dois lados. Prontinho. Agora aqui, ó, eu vou colocar na meia argola, vou dobrar certinho aqui, vou passar uma costura só pra gente fixar aqui na bordinha. Aqui no espelho de trás, eu vou fazer um pique de marcação pra gente localizar o meio. Agora eu vou pegar o espelho de trás, vou dobrar o meio aqui pra na parte de cima eu fazer um pique de marcação. Encontrei o meio certinho, tá? Vou pegar aqui o meu tirante, vou alinhar com a distância de mais ou menos 2 centímetros da borda. Vou fixar aqui. A alça maior, eu vou introduzir no regulador. Passo novamente pelo outro lado, deixo assim, tá? E aí depois eu dobro a alça maior, eu introduzo aqui no regulador, passo novamente, fica assim inicialmente, aí depois eu viro, dobro a pontinha, deixo ela embutida e passo uma costura. Depois que eu passei a costura, eu pego aqui a outra extremidade, introduzo na meia argola, tá? Passo novamente aqui pelo lado que tem a costura, ó. Introduzo, puxo novamente pelo outro. E essa ponta eu vou costurar aqui a mais ou menos 2 centímetros de distância, tá? Da borda lateral, como a gente fez com o tirante. Vou fixar aqui pra então passar a costura. O passo seguinte é costurar a tampinha aqui também no espelho frontal. Então eu vou dobrar o meio, fazer o pique de marcação. Depois que eu encontrei o meio certinho, eu vou virar a frente da tampinha voltada para o espelho. Vou alinhar aqui o pique que eu fiz, tá? No espelho com o piquezinho da tampa. Vou fixar. E passo uma costura aqui na parte superior. Vou jogar a alcinha pra dentro e vou juntar frente com frente do espelho e aqui do forro também, frente com frente. Vou passar uma costura em toda essa borda aqui no espelho principal, deixando o espaço aberto aqui em cima. Aqui no forro eu vou fechar, deixando o espaço aberto também aqui embaixo. Fecho e aqui em cima eu também não costuro.
Agora eu vou desvirar somente o forro e vou encaixar dentro do tecido principal, tá? Vou alinhar toda essa borda, cuidado aqui com os cantinhos, tá? Essas bordas aqui laterais serão as primeiras que a gente precisa alinhar. Vou colocar vários clipes em toda a volta. E agora eu posso passar costura em toda essa extremidade. Depois que eu costurei toda a bordinha, eu puxo o forro pra fora, porque pela abertura que ficou, eu vou desvirar. Vou passar uma costura nessa abertura do forro pra fechar. Costurei, jogo o forro pra dentro. E vou fazer uma costura de pés-ponto agora em toda essa extremidade aqui, tá? De fora a fora, eu faço uma costura de pés-ponto. Puxa bem o forro pra dentro, tá? E então, a gente vai costurar. Para fechar, eu vou usar um botãozinho de plástico, então eu vou marcar aqui 1,5, tá? De baixo para cima, no meio certinho. E aqui também no meio, uma altura de 5 centímetros, tá? Mas você pode ficar à vontade aí para fazer a sua marcação também. Já preguei o botão. E aqui nessa parte da tampa eu gosto de colocar um lacinho, tá? Para ficar bem delicada. Com o tecido principal, para contrastar na tampinha, eu vou fazer o meu lacinho, então eu posiciono ele aberto, com a frente voltada para cima, dobro aqui ao meio, viro a pontinha para trás, aqui eu jogo por cima, o lado de baixo, e passo uma costura nas duas bordas laterais. Desse jeito, quando você desvirar, o acabamento pela parte de trás fica perfeito. Vamos colar o lacinho aqui, logo acima do botão, tá? Então, eu vou usar essa cola aqui, uma cola universal da Tec Bond. E vou centralizar aqui na tampa, logo acima do botão. E a nossa mini bolsa soft ficou pronta. Se vocês gostaram, deixe um coraçãozinho aí pra mim nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial.